Olá, queridos alunos, tudo bem com vocês? Daniel, Carol, Gilson, quarto período, tudo bem? Então, mais uma aula de matemática nossa, tá? Vamos começar aqui. Nós falamos na nossa última aula sobre o princípio fundamental da contagem, né? Como é que a gente faz contagem e organização de elementos, tá bom? Hoje nós vamos continuar falando disso dentro de análise combinatória, tá certo? Só mudando um pouco o foco, lembrando que agora a gente vai fazer organização de itens enfileirados, vamos dizer assim, né, um atrás do outro, sequenciais, tá? Como assim, professor? Bom, vamos falar hoje então aqui, ó, sobre permutação simples e permutação com repetição. Vamos entender o que é isso aqui? Bora lá? Então veja bem, qual é o conceito de permutação? Que quando eu falo assim para você, o que é permutação, né? Permutação dos assuntos discutidos na disciplina de análise combinatória em matemática. Tendo em mãos uma sequência ordenada de qualquer número n de elementos distintos, qualquer outra sequência formada pelos mesmos n elementos reordenados é chamada de permutação. Imagina o seguinte, se você tem três bolas aqui, ó, né? Eu tenho uma bola vermelha, deixa eu mudar a cor aqui, ó. Eu vou ter uma bola azul, tá? E eu vou ter também uma bola amarela, por exemplo. Tá? Então você tem essas três cores de bola. De quantas maneiras você pode organizar elas? Tá? De quantas maneiras eu posso colocar, né, organizar elas? Tá bom? É esse tipo de problema que a permutação vai resolver. Tá? Que essa área da matemática vai resolver. Ela vai mostrar para vocês de quantas maneiras distintas você tem de organizar determinados elementos. Eu posso pôr a bola vermelha primeiro, depois azul e depois amarela. Mas eu poderia pôr a amarela primeiro, poderia pôr a vermelha em segundo, o azul em terceiro. Quantas maneiras diferentes eu posso fazer isso? Né? É esse tipo de pergunta que a permutação ela vai responder para a gente. Tá certo? Então, quando você tem vários elementos distintos, ou seja, diferentes entre si, qualquer combinação que você reorganizar ali, eu chamo de quê? De permutação. Ao invés de falar é uma combinação, uma organização, eu falo é uma permutação. Tá? Organização de elementos distintos. Lembra disso, os elementos têm que ser diferentes. Se eles não forem diferentes, a gente vai ter uma permutação com repetição. Certinho? Então veja bem, ó, olha um exemplo aqui. De quantas maneiras distintas, ou seja, de quantas maneiras diferentes podemos colocar em fila indiana 6 homens e 6 mulheres, em qualquer ordem? Tá? Então, em todo problema de análise combinatória, primeiro eu tenho que verificar a quantidade total de elementos. Quantidade total de elementos. Então, eu quero fazer uma fila com 12 pessoas. Concorda comigo? Ó? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Não é? Então, eu tenho que fazer uma fila indiana, ou seja, um atrás do outro, com 12 pessoas. Né? 6 homens e 6 mulheres. Tá bom? E ele falou que importa pode ficar, se tem que ficar homem intercalado com mulher, se ficar todos os homens juntos, todas as mulheres juntos. Ele não falou nada, ele não deu nenhuma restrição. Né? Então, de fato, o que a gente pode fazer? Né? Eu vou tratar homens e mulheres como se fossem os mesmos elementos e vou simplesmente tirando pessoas ali. Ó. Uma pessoa na primeira posição, uma na segunda, uma na terceira e assim sucessivamente. Então, quantas possibilidades eu tenho? Tá? Quantas pessoas eu posso colocar na primeira fila aqui, no primeiro lugar da fila? Se eu não escolhi ninguém, eu ainda tenho o quê? 12 possibilidades, concorda comigo? Tudo bem, já peguei uma e coloquei ele na posição, tá? Coloquei uma pessoa aqui, ó, no primeiro, tá? Agora eu vou para o segundo. Quantas pessoas sobram para eu escolher para colocar aqui? Sobram 11, né? Então já coloquei aqui. Então, se eu já escolhi duas, sobram 10, já escolhi 3, sobram 9 para a quarta, 8 e assim sucessivamente, até eu chegar na última, tá? 5, 4, 3, 2. E quando eu chegar na última posição, se eu já escolhi 11 pessoas, só vai sobrar quantas pessoas? Uma. Né? E de quantas maneiras diferentes eu posso organizar isso? Tá? Você está vendo aqui, ó, basta multiplicar todos os valores que eu coloquei aqui em cima. Ó. 12 vezes 11 vezes 10 vezes 9 vezes 8 até chegar no 1. Tá? Lembra na última aula que nós falamos da operação fatorial? Pois é, 12 vezes 11 vezes 10 vezes 9 vezes 8 vezes 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1 é exatamente a mesma coisa que eu escrevi o quê? 12 fatorial.
né? É uma operação matemática. Estou multiplicando todo mundo aqui para saber a quantidade de possibilidades diferentes, permutações diferentes que eu posso fazer. Isso é permutação. Isso é permutação. Tá? Conseguiram entender, então? Vou colocar um selo aí, ó. Agora eu entendi. Tá? É isso que a gente está falando, de troca de posições, de elementos de posição. Nesse caso, sem importar a ordem, sem importar a natureza do que a gente está escolhendo. Em outros problemas, nós vamos nos importar com isso. Certo? Vamos conhecer, então, agora os tipos de permutação que existem? Acompanha comigo, ó. Existem dois tipos, tá? A permutação simples e a permutação com repetição. Isso aqui é um esqueminha para você, né, tirar um print na sua tela agora, para você não esquecer mais, né? Então dá uma pausa aí, printa essa tela para você depois ter ela como exemplo para você. Já pegou? Então beleza, ó. Permutação simples, pessoal, é aquela permutação onde não há repetição. Importantíssimo. Os objetos eles são diferentes, objetos diferentes, tá? Então sempre que forem objetos diferentes, você quer mudar a posição e não ter repetição entre eles, nós estamos falando de permutação simples. Fechou? O anagrama é um exemplo de situação onde existe permutação simples. O que é um anagrama? Anagramas são palavras que você pode escrever com as letras de determinada palavra. Então quando eu pego aqui, ó, vou pegar meu nome, por exemplo, Vitor. Um anagrama da palavra Vitor é eu escrever isso aqui, ó. Né? Eu peguei as letras que compõem o meu nome e escrevi outra palavra. Rotive, por exemplo. Né? Esse aqui é um anagrama do meu nome. Outro anagrama do meu nome poderia ser esse, ó. Ortive, por exemplo. É um outro anagrama. Então eu estou mudando a ordem das letras e construindo palavras diferentes. Esse é o significado de quê? De um anagrama. Nós vamos trabalhar muito com anagramas a partir de agora. Tá? Vai ficar bem claro para vocês como que a gente trabalha com eles. Então, situações onde existem anagramas e não tem repetição de letras, tá? Os objetos são todos diferentes, então eu vou usar o conceito de permutação simples. Quando nós falamos de objetos que têm repetição, tá? Elementos repetidos, nós vamos trabalhar especificamente com permutação com repetição, tá? Olha a definição matemática aqui, ó. Permutação simples, sem repetição. Qualquer sequência formada a partir de todos os elementos de um conjunto com n elementos é chamada de permutação simples. Né? Ou seja, todas aquelas possíveis modificações que eu posso ter e formar com aquele conjunto de objetos. O total de permutações simples de um conjunto com essa quantidade de elementos é dado por n fatorial. Então essa aqui, ó, é a notação. Permutação de n elementos é exatamente igual a n fatorial. Ah, eu quero fazer uma fila com 3 pessoas. Permutação de 3 pessoas. Né? 3 fatorial. 3 vezes 2 vezes 1 é igual a 6. Então, eu tenho 6 combinações diferentes para organizar quantas pessoas em fila? 3. Certo? Dessa forma. Ah, se eu fosse, por exemplo, aqui, fazer uma fila de 5 cadeiras com 5 alunos, né, na sala de aula. De quantas formas que eu podia organizar esses alunos em posições diferentes? Tá? 5 fatorial. 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Exatamente igual a 120 maneiras diferentes de se organizar isso daí. Tá? Então perceba, todas as situações que envolverem reorganização e não houver repetição de elementos, eu vou trabalhar com permutação simples. Bacana? Olha só agora a definição da permutação com repetição. Com repetição, preste atenção. O número de permutações de n elementos, dos quais n é um tipo, n é de um segundo tipo, ou seja, cada um é de um tipo diferente, né? Denotado por permutação de n elementos repetidos com A, B e C, é dado por uma notação que às vezes você não vai conseguir entender de primeira, mas observe o seguinte. Vamos voltar naquele exemplo lá que eu tinha falado da organização da fila com 6 homens e 6 mulheres. Né? Então, no caso ali, ó, nós temos uma permutação de 12 elementos, não é? Só que eles se repetem, não é? Agora eu estou falando assim, olha, homens
homens são todos iguais em elementos e mulheres são todas iguais em elementos. Não importa se tem loiro, moreno, negro, branco, índio, não importa. Eu vou separar apenas em homens e mulheres. Então, 6 homens e 6 mulheres. Tenho 12 pessoas. Só que quando eu vou organizar a fila, o que acontece? Se eu colocar homem, 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 mulher, mulher, mulher e assim sucessivamente, se eu trocar um homem com homem não vai fazer diferença, porque são homens no fim das contas, né? Então, quantos homens que se repetem? Quantos elementos homens se repetem? 6. E quantos elementos mulheres se repetem? 6 também, né? Então, é uma permutação de 12 elementos, então 12 fatorial, dividido pelos elementos que se repetem. Eles se repetem quantas vezes? 6 vezes no caso dos homens e 6 vezes nos casos da mulher, né? Então eu teria que resolver essa expressão aqui para encontrar vamos dizer assim, quantas formas diferentes de organizar os homens e as mulheres eu teria, considerando que eles são homens e mulheres, tá? Tá vendo aqui, ó, repetiu 6 mulheres e 6 homens, tá? Naquele caso lá não importava se era homem ou mulher, aqui agora importa, né? Porque há repetição de elementos. Então toda vez que você tiver a permutação com repetição de elementos, você pega o total de elementos, põe aqui em cima no lugar do n. E aqui embaixo você vai multiplicar, tá, o fatorial de quantas vezes aquele elemento se repete. Se só tem 2 homens e 10 mulheres, vou dividir ali, ó, 2 fatorial vezes 12 vezes 10 fatorial. Se fossem 4 homens e 8 mulheres, 12 fatorial dividido por 4 fatorial vezes 8 fatorial. Certo? Estão comigo, pessoal? Quero resolver com vocês aqui alguns exemplos na prática para você identificar isso aí, tá? Presta bastante atenção nessas atividades aqui, ó, vão te ajudar a resolver as que eu coloquei para vocês. Numa perua com 9 assentos viajarão 8 passageiros e o motorista. De quantos modos distintos os 8 passageiros podem ocupar os assentos do veículo, né? Então o veículo ele tem 9 assentos, tá? Mas um é do motorista, então ele não importa, ele sempre vai sentar no mesmo. Tá? Então tem quantos passageiros? 8 passageiros. De quantas formas diferentes eu posso organizar eles? Ele falou que importa alguma coisa, que a ordem deles importa? Não, ele não falou absolutamente nada. Então é um problema de permutação de 8 elementos. Vou colocar aqui então o quê? 8 fatorial, né? Vamos fazer um cálculo rapidinho para saber quanto que é 8 fatorial? Olha só. Vamos lá, 8 vezes 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. 40.320 formas diferentes de organizar isso daí, né? Então veja bem, ó, quando ele fala de modos distintos, tá certo? São modos diferentes. E como não falou de repetição, ficou mamão com açúcar o problema, né? Então eu simplesmente vou aplicar o quê? Permutação simples. Esse aqui é um problema de permutação simples. Beleza? Estão comigo, pessoal? Tá? Agora entenderam? Certinho? Simples esse. Se você teve dúvida, para um pouquinho, volta na explicação e continua aqui. Tá? Vamos para o próximo? Quantos são os anagramas da palavra saber, né? Então, quando eu falo anagrama, eu quero falar o quê? Palavras que não necessariamente têm um significado, tá? Que são formadas com as letras daquela palavra que a gente está falando ali. Aqui a gente tem que tomar muito cuidado. Vamos olhar a palavra saber para saber se ela tem letras iguais ou não, letras repetidas ou não. S, A, B, E, R. Cada letra só aparece quantas vezes? Uma, né? Então, quantas letras eu tenho? Eu tenho 5 letras, né? Quantas palavras de 5 letras eu posso formar? Tá? Então, é como se eu tivesse aqui, ó, uma palavra de 5 letras. Eu poderia colocar aqui, ó, o A, o B, o R, o S e o E. Esse aqui é um anagrama da palavra saber? Eu simplesmente reorganizei ali, ó, permutei as letras, né? E isso aqui eu posso fazer de várias e várias formas diferentes. Então eu tenho 5 possibilidades para escolher a primeira letra. Eu tenho 4 possibilidades para escolher a segunda, já que eu escolhi uma antes. Aqui já escolhi 2. Então aqui, ó, para a terceira letra sobram 3. Para a
segunda, a penúltima letra sobram 2 e para a última letra só vai sobrar somente o quê? 1. 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Que é a mesma coisa que 5 fatorial. Então é a mesma coisa eu dizer o quê? Permutação de 5 letras é 5 fatorial. E quando você fizer aí 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Exatamente igual a quanto? 120. Agora você entendeu, não é? Então, perguntei quais são os anagramas. Ok. Tenho que saber quantas palavras posso formar com aquelas letras. Segundo passo, tem letra repetida? Não tem letra repetida. Se não tem letra repetida, é um problema de permutação simples. Tá? Somente porque o que? Não houve repetição. Essa é a palavra-chave, tá? Não houve repetição. Beleza, e fechou. Tranquilo? Estão comigo? Dá uma pausa no vídeo, volta, assiste de novo se você teve dúvida, beleza? Vamos seguir aqui, ó. Uma família com 5 pessoas possui um automóvel de 5 lugares. Sabendo que somente duas pessoas sabem dirigir, de quantos modos os passageiros poderão se acomodar para uma viagem? Né? Eles todos aí. Então veja bem, tá? Esse aqui é um problema de permutação, tá certo? Mas é uma permutação um pouquinho diferente. Por quê? Eu tenho que escolher motorista, né? Motorista, tá legal? E, ao mesmo tempo, eu tenho que escolher quem serão os passageiros. Não é verdade? Eu tenho 1, 2, 3, 4, ou só 4. Né? Então veja bem. Quantos motoristas eu preciso ter no carro? Eu preciso ter um motorista. E quantas possibilidades eu tenho para esse motorista? 2. Né? Então eu tenho aqui 2 motoristas que podem ser. E adicionalmente eu tenho que ter o quê? Os 4 passageiros, já que são 5 pessoas, um motorista, 4 passageiros. Se um deles é o motorista, quantos sobraram para ser passageiros? 4. Né? Então no primeiro banco eu posso colocar qualquer um dos 4. No segundo banco eu posso colocar qualquer um dos 3 que sobraram. No terceiro banco eu posso colocar somente um dos 2 que sobraram. E no último banco eu vou colocar exatamente o que sobrou. Né? Então, tá legal? Eu tenho aqui a quantidade de motoristas, 2, e quantidade de passageiros é a permutação de 4 elementos, ou seja, né? Vamos escrever novamente aqui, ó. 2 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Tá certo? Aqui daria 24 vezes 2, 48 formas diferentes. Tá? Ué, professor, mas por que eu não usei o 5 fatorial, já que são 5? Porque você tem uma condição. Tá? Quando você coloca aqui, ó, uma condição, você tem que tomar cuidado com ela. Você tem que escrever ela lá. Qual que é a condição? Ter um motorista. Mas somente 2 deles. Se todos os 5 pudessem ser motoristas, tanto faz. Aí eu tinha quantas possibilidades para motorista aqui? Deixa eu mudar a cor para você ver como que ia ficar diferente, né? Ó. Se todos pudessem dirigir 5, depois 4, 3, 2, 1. Aí era 5 fatorial. Mas somente o quê? 2 podem dirigir. Somente 2 pessoas podem dirigir. Por isso que eu coloquei o quê? O número de motoristas como 2, né? E os passageiros aí seguem. Eu posso colocar qualquer um aqui, outro aqui e outro aqui. Tá? Então fica a permutação dos 4 passageiros vezes, né, a quantidade de quê? De motoristas. Por que eu coloquei vezes aqui? Por que eu não somei? Né? Sempre que uma coisa tem que acontecer junto com a outra, né? Então no carro eu tenho motorista e passageiro, né? Esse E aqui, ó, em análise combinatória, ele tem um sinalzinho de quê? De multiplicação. Tá? Agora, quando eu falo no lugar assim, eu tenho, por exemplo, uma fila de, vamos pensar, uma situação onde eu posso colocar um outro aqui, ó. Eu vou tirar uma carta de um baralho
ou vou tirar um dado, né? Se eu tenho uma caixa, dentro de uma caixa, posso tirar ali, por exemplo, uma carta ou um dado. E quais são as chances disso acontecer? Né? A chance de tirar uma carta é uma e de tirar um dado é outra. Então, quando eu falo ou, eu simplesmente estou o quê? Eu somando as possibilidades disso acontecer. Quando as coisas acontecem de forma simultânea. Quando há simultaneidade na situação, eu uso e. Quando, tá? Elas não acontecem simultaneamente, não é simultâneo. Quando não é simultâneo, aí eu uso o quê? Ou, somando as possibilidades. Mas enfim, a resposta aqui do nosso é quanto? 48. Tá? Então estou te colocando aí várias e várias outras formas de você verificar os mesmos problemas. Está vendo que a gente vai aumentando um pouquinho a complexidade? Sempre você tem que ficar atento ao que ele está pedindo e às condições que ele coloca. A condição aqui agora é fundamental para isso. Tá? Se você não entendeu, volta um pouquinho o vídeo e tenta observar novamente. Vamos para o problema agora, pessoal, onde existe repetição. Existe repetição. Tá? Então vamos lá. Ó. Com 2 bandeiras vermelhas, 3 bandeiras azuis e uma bandeira branca, quantos sinais diferentes podemos emitir pendurando todas elas no mastro de um navio? Ora, vamos imaginar aqui, ó, eu tenho então 2 bandeiras vermelhas, né? Então vermelha, 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 vermelha. Eu tenho 3 azuis e uma branca. Se eu pendurasse elas nessa ordem aqui, ó, né? Se eu colocasse elas nessa ordem, seria uma forma de você pendurar elas como ele quer, uma maneira diferente. Agora, se eu te fizesse a seguinte pergunta: se eu trocar esse vermelho com esse vermelho, faz diferença? Se eu trocar eles, faz diferença? Não vai fazer, porque vermelho é a mesma coisa que vermelho quando se trata de cor, né? Quando eu estou falando de bandeira de cor vermelha com bandeira de cor vermelha, ela é a mesma coisa. Então, se eu trocar uma com a outra ali, não vai ter diferença nenhuma. Né? Então esse aqui no caso é um problema prático onde envolve o que? Repetição. Tá? Se envolve repetição, nós vamos trabalhar com a fórmula da permutação com repetição. Tá? Então vamos aqui. Ó. Qual é o total de elementos que nós temos? Quantas bandeiras ao todo nós temos? 2, mais 3, 5, mais uma, 6. Tenho 6 bandeiras. Tá? Eu tenho 3 azuis, 2 vermelhas e uma branca. Né? Então, a permutação de 6 bandeiras com repetição de 3 azuis e 2 vermelhas, como que fica? Né? É o número total de bandeiras que eu tenho, dividido por a repetição de 3 vezes a repetição de 2. Né? Se a azul repetiu 3 vezes, eu coloco embaixo aqui 3 fatorial. Se a vermelha repetiu 2 vezes, eu coloco 2 fatorial aqui embaixo. Tá? Professor, como que você sabe que ela repete? Ora, porque se eu trocar uma bandeira vermelha com a outra, elas são a mesma. Se eu trocar as azuis aqui dentro, ó, entre elas, colocar essa para cá, né? E essa para cá, vai fazer diferença? Não, porque tudo é azul. Tudo é azul, não faz diferença nenhuma. Tá? Então veja bem, como é que se resolve isso daí, ó? Essa permutação? É simples, com aquelas operações fatoriais que nós trabalhamos na aula passada. Então eu vou abrir o fatorial aqui, ó, até chegar a um fatorial próximo a esses aqui, ó. Então 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 fatorial. Parei aqui, ó. Né? Fui diminuindo o fatorial até chegar em algum que eu conheço. Vou deixar o 3 fatorial aqui e vou abrir o 2 vezes 1. Agora observa comigo aqui, ó. Vamos colocar de caneta vermelha para você. 3 fatorial, vou cortar com 3 fatorial, certo? Agora faça isso aqui comigo, ó. Faça essa operação comigo. 6 vezes 5, 30. Vezes 4 dividido por 2 vezes 1, 2. Então, 30 vezes 4, 120. Dividido por 2 é igual a 60. Ou seja, na prática, quantas formas diferentes eu posso colocar aí? Essas bandeiras, de 60 maneiras diferentes.
60 bandeiras diferentes, tá? Se a gente fosse considerar que todas as bandeiras eram elementos distintos, que as cores não importavam, eu colocaria como 6 fatorial, né? Seria a permutação de 6 elementos, como a gente aprendeu, 6... Mas ficou muito feio aqui, ó. Permutação de 6 elementos. Seria 6 fatorial ou 720, tá? Mas eu tenho que levar em consideração que essas bandeiras elas têm cores iguais, né? Por isso que isso aqui não está certo, tá? Por isso que eu tenho que realmente colocar o quê? A repetição lá. Eu tenho que levar em consideração a repetição, tá bom? Tranquilos? Esse é o primeiro com repetição. Vamos ao outro aqui, ó, tá? Nosso selo ali. Se você não entendeu, volta um pouquinho que a gente ajuda, tá? Olha só. 8 clientes de um banco, dos quais 3 são mulheres, estão na fila única do caixa, uma fila única. De quantas maneiras as pessoas dessa fila podem se posicionar de modo que as mulheres fiquem juntas? Como que vai ser isso, né? Veja bem, então eu tenho 8 clientes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tá? Então vamos assumir o seguinte, ó. Eu tenho 8 mulheres. 8 mulheres não. Deixa eu apagar aqui, ó. Eu tenho 3 mulheres, 5 homens provavelmente, tá? E 8 no total. Então ele falou que as mulheres têm que ficar juntas, tá? Então eu tenho que pôr aqui mulher, mulher e mulher, tá bom? Eu tenho que pôr elas todas juntas. E o restante pode ficar o quê? Separado, não tem problema nenhum, né? Então se eu pôr as 3 mulheres juntas aqui, ó, tá? Como que vai ficar então o nosso permutação, tá? Observe o seguinte aqui, ó. Vamos colocar aqui de vermelho, tá? Se as 3 vão ficar juntas aqui, tá legal? O que vai acontecer? Elas ficando juntas, eu posso ter várias posições para elas aqui, tá? Então, na verdade, elas podem ficar as 3 aqui, as 3 aqui, aqui, nessas posições e nessa última aqui, ó. Então, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 formas de maneiras diferentes de colocar elas aí. E quantas pessoas que sobram aqui, ó? 5 homens para cá, já que eu escolhi 1. 4, 3, 2 e 1, né? Então, é uma permutação de 5 homens, tá certo? E uma permutação de quantas mulheres? 3 mulheres, tá? Nesse caso aqui, ó, é uma permutação o quê? Simples. Simples, tá legal? E bastando fazer o quê? Multiplicar uma com a outra, ou seja, 3 fatorial vezes 5 fatorial. Não importa a repetição aqui, não importa. Ele não falou que, ó, importa se é homem com homem, mulher com mulher, não importa, né? Então, 3 fatorial é a mesma coisa que 6 e 5 fatorial é a mesma coisa que 120. Tá? Então, quantas maneiras diferentes eu posso fazer essa fila aí, ó, né? Posso fazer de 720 maneiras diferentes, lembrando que eu tenho que deixar elas juntas, de modo que elas fiquem juntas, né? Então a resposta desse problema aí, ó, quantas maneiras, né? Tá? Bastaria fazer o que? A permutação de 3 mulheres vezes a permutação de 5 homens, tá? 3 fatorial vezes 5 fatorial. 3 vezes 2 vezes 1 é igual a 6. 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1 é igual a 120. 6 vezes 120 é igual a 720. Bacana? Bem tranquilo, né? Observa se tem restrição ou não. Aqui tinha uma restrição, que elas tinham que ficar o quê? Juntas. Se não tivesse que ficar junta, pudesse embaralhar todo mundo, aí seria como? Uma permutação de quantos? Né? Seria uma permutação de 8 elementos, mas não podia. Não podia ser assim. Tranquilos? Certinho? Agora entendeu? Ótimo. Vamos para essa outra aqui, ó. Quantos são os anagramas? Ó, novamente. Anagramas da palavra carreira, tá? Vamos verificar aqui quantas letras tem a palavra carreira. Tem uma letra C. Letra A tem 1, 2,
duas letras A. Letra R, 1, 2, 3. 3 letras R. Uma letra E e uma letra I. Ao todo, quantas letras nós temos? 1 com 2, 3, com 3, 6. Tem 8 letras. Né? Então esse aqui é um problema de permutação com repetição. Tá? Repetição. Por que o professor quer com repetição? Ora, porque é um anagrama e tem letra repetida, então com certeza é um problema com repetição. Tá? Então como é que vai ficar aqui? Ó? Vai ficar assim: permutação de 8 letras com repetição de 2 letras A e 3 letras R. Né? Então vai ficar igual a 8 fatorial dividido por 2 fatorial vezes 3 fatorial. Tá? Vamos expandir o fatorial aqui até chegar no 3 fatorial. 8 vezes 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 fatorial. Tudo isso dividido por 2 vezes 1 vezes 3 fatorial. Muda a cor aqui, ó. Corta o 3 fatorial com o 3 fatorial. E segue. Vamos fazer aqui, ó. Vamos pegar a nossa calculadora e fazer, ó. 8 vezes 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4. Isso aqui é exatamente igual a 6.720. Dividido por 2 vezes 1, 2. Se você dividir esse valor aí por 2, é exatamente igual a 3.360. Tá? Então eu posso formar quantas palavras, quantos anagramas com a palavra carreira? 3.360. Levando em consideração a repetição de 3 letras R e 2 letras A. Né? Lembrando, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Lembra, quando eu te falei do anagrama, tá? Olha só como é que vai ficar aqui. Isso, ó. Perceba o seguinte. Então eu vou colocar aqui de azul para você, ó. Se eu colocasse assim, ó. Esse aqui é um anagrama, não é? É. Peguei as letras e reorganizei. Tá vendo essas 3 letras R? Se eu trocar uma com a outra e mudar de posição entre elas, não vai fazer diferença nenhuma. A palavra continua sendo a mesma. Por isso que eu tive que fazer aquele desconto ali. Né? Então esse é um problema de permutação com repetição. Anagrama com letra repetida. Né? Diferente daquele da palavra saber que a gente fez lá atrás. Beleza? Certinho? Pessoal, a gente chegou ao fim da aula então, tá? Então vai para vocês uma série de 10 atividades sobre exatamente isso aqui que nós falamos. Assistam a aula novamente se você tiver dúvida ou me procure no privado, que eu vou ajudar vocês a responderem. Tá bom? Um grande abraço, fiquem com Deus. Até a próxima aula nossa.